Seja bem-vindo ao Saúde Você, hora de falar... Gente, calma aí que eu quero olhar primeiro pro Borel antes de falar de saúde. Tudo bem, meu amor? Estava com saudade de você, apareceu aqui agora. Vamos lá, hora de falar de Saúde Você. Eu estou com a doutora Catarina Couras e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, porque todo mundo fala em toxina botulínica, mas fala em toxina botulínica pensando o quê? Em estética. Mas ela está aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Seja bem-vinda. Obrigada. E vamos quebrar paradigmas, né, doutora? Exatamente. Porque as pessoas têm ainda consciência de que a toxina botulínica é para deixar somente aquele rosto bonito, fazer procedimentos estéticos ou para tratar a dor de cabeça que nós já falamos no programa. Então, explica um pouquinho pra gente o que é a toxina e a gente vai falar quais são as funções. Então, Duda, a toxina botulínica é uma substância que ela é derivada de uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Então, há muito tempo atrás, essa bactéria, sabe, Duda, ela causou doenças na população. E as pessoas foram estudar e viram que o uso da toxina em baixas doses, ela poderia ser utilizado para tratamento de várias doenças e também na estética, né, como nós conhecemos. Agora me diz uma coisa, com a toxina botulínica, como que ela age no nosso corpo, né? Porque a gente pensa na estética, mas como que ela age no corpo? Então, tem uma forma dela agir que todos conhecem, que é a paralisação da musculatura. Então, quando você vai lá no seu dermatologista, aplica a toxina botulínica, ele vai paralisar aquela musculatura. Mas é interessante, Duda, que na dor tem um uso bem interessante que ela vai inibir a produção de substâncias inflamatórias, assim como neurotransmissores. E essas são principalmente as vias que vão gerar dor. Nossa, falou em dor, gente, tem que falar com a Catarina Couras. O que a gente fala de dor nesse programa com ela e quanta orientação importante. Agora, se você está com dor, procure um especialista, né? E tem especialistas que são ali, ó. O foco é realmente tratamentos de dor e aí eu tô falando com uma especialista aqui. Por falar em dor, quadros dolorosos em que a toxina, por exemplo, ela age, doutora, fora dor de cabeça, quais são os quadros dolorosos que ela age? Então, a dor de cabeça todos já conhecem, né? A dor de cabeça, ela vai agir evitando os quadros de dor, né? Como uma profilaxia. Mas existem algumas doenças, né? Como, por exemplo, como vocês podem ver ali na imagem, a neuralgia pós-herpética. A doença do herpes zoster, né? Causam essas lesões e no momento que você está com a doença, dói. Sim. É para parar de doer, sabe, Duda? Mas isso continua e dá neuralgia pós-herpética. Outra situação, por exemplo, é quando você sofre uma lesão, uma lesão no nervo. A pessoa sofreu um acidente de moto e aí teve uma secção do nervo. Sim. Uma outra situação é a neuralgia do trigêmeo, que eu já falei em programas passados, né? Aquela dor na face. E a enxaqueca, né? Então, esses são os quadros em que existe uma maior evidência, né, no uso da toxina botulínica. Mas muitas outras dores estão sendo estudadas e eu acho que tem coisa promissora para o futuro. Tem outros tipos de doença que, por exemplo, pode ser usada a toxina, ela pode ser aplicada? Isso, tem um quadro, né, que não está na área da dor, mas, por exemplo, o espasmo facial. Pode mostrar a próxima imagem? Vamos lá, próxima imagem. O mais gostoso é que ela já fala, né? Vamos lá, para mostrar a próxima imagem. Ela está tão acostumada com TV. O que é esse espasmo? Olha só isso aqui. Isso aqui é um espasmo facial. Então, são contraturas na musculatura da face, né? Contraturas involuntárias, né? E que a pessoa não consegue parar. Então, a gente aplica a toxina para paralisar esse músculo, né? Ou o blefaroespasmo, é quando os olhos se fecham, contrai e também não consegue abrir. Mas a pessoa não consegue abrir nunca ou, assim, ela fecha, demora um pouco dela consegue abrir? Isso. Assim, imagina eu tô conversando com você, de repente o olho fecha. Imagina você dirigindo e o teu olho fechando. O blefaroespasmo. Exatamente. Olha que quanto mais a gente fala de saúde, mais a gente aprende, mais a gente descobre coisas, né? Esse quadro, né, é um quadro muito crítico e triste, que chama distonia, em que o corpo todo contrai, geram contrações involuntárias, que em alguns grupos musculares a gente consegue ajudar. E deve doer. E deve doer, dói bastante. Então, são esses, né? São os quadros que pode ser aplicada a toxina. E como que é feita essa aplicação, doutora? Essa aplicação, Duda, ela é realizada no consultório médico. Não precisa de centro cirúrgico, não tem nenhum preparo especial. Da mesma forma que é feito para a estética. Sim. Então, a pessoa, na verdade, ela procurou um profissional, obviamente, né, habilitado, especializado. Ela, dentro do consultório, ela consegue fazer ali um tratamento, fazer os retornos, não precisa daquela coisa de cirurgia, de hospital, então é mais tranquilo, né? Exatamente.
Agora, doutora, eu perguntei de como é feita a aplicação, mas tem uma coisa muito importante que as pessoas querem saber. É assim, quando a gente fala em estética, tem lá aquele tempo, né? 1 ano, 9 meses, depende muito do perfil do paciente. Nesses casos, desse tipo de tratamento, de quanto em quanto tempo a pessoa refaz? Porque eu imagino que ela também precise refazer, né? Exatamente. Assim como na estética, né? Você está lá, você fez sua aplicação, daqui a pouco a ruguinha já começa a aparecer, você tem que ir lá retocar. Da mesma forma que para a dor, a gente precisa, em algumas situações, refazer o procedimento. Então, ele dura numa faixa de uns 3 a 6 meses, entendeu, Duda? Então, você está lá com o seu quadro de enxaqueca. Ah, durou 6 meses aquela profilaxia, voltou a doer. Nossa, doutora, achei que não ia voltar nunca, mas volta. Então, precisa voltar ao consultório para a gente reaplicar. Agora, a pessoa acabou de fazer uma aplicação. Tem recomendação pós-aplicação? Por exemplo, tem recomendação pós-cirúrgica. Então, a gente quer saber, aplicou, como que a gente cuida em casa, o que fazer? Isso é muito importante. Por exemplo, você aplicou lá na face, na cabeça, para dor de cabeça. Você vai ficar umas 4 horas ali sem deitar com a cabeça para que a medicação ela não vá para locais que a gente não deseja. Existe uma recomendação interessante, Duda, que é de não fazer uma viagem aérea. Porque a alteração de pressão altera também, faz com que essa medicação vá para músculos que a gente não desejaria que ela fosse. Então a pessoa ela precisaria de um pequeno repouso, logo após a aplicação. Isso, mas no caso da viagem, o ideal é que sejam umas 24 horas, entendeu? Não pode também esfregar, passar a mão no local onde foi aplicado. Você mexe no produto que está no corpo, né? O problema todo é ele ir para lugar onde a gente não desejaria que ele fosse. Bom, então a gente sabe como que cuida, sabe como que faz, onde procurar, né? Procurar um profissional especializado. Agora, tem contraindicação? Tem algum tipo de paciente que tem dor e que, de repente, poderia ser sugerida toxina, mas não. Esse paciente, por esse perfil, não pode fazer esse tipo de aplicação. Então, Duda, praticamente não tem contraindicações, tá? Para uso da toxina. Olha que maravilha. Ela é um tratamento bem benigno, entendeu? Mas o mais interessante disso é saber indicar. Precisa saber indicar bem. Por exemplo, se você fez um tratamento estético, então, no seu corpo tem uma quantidade de dose que já está nele. Sim. Então, se eu for fazer um tratamento para dor, eu tenho que saber o limite máximo de dose que eu posso utilizar. Bom, eu tava morrendo de saudade de você, faz tempo que a gente não se vê. Por isso que eu parei aqui, eu vi o Borel passando, gente. Eu quis falar com o Borel porque eu tava morrendo de saudade dele, tava um pouco fora também esses dias. Mas eu quero que você volte muito mais vezes, porque você traz sempre informações importantes e você fala de um tema que as pessoas sentem muita necessidade, que é como tratar a dor. Então, se você sente dor em casa, procura um especialista, corre, porque ninguém gosta de ficar sentindo dor. E hoje a medicina tem, né, doutora, tratamentos alternativos, tem muita coisa nova. Essa pandemia veio para ensinar muita coisa, né? Mas vocês não param. Então, assim, parece que a gente parou um pouco no tempo com a pandemia, aí eu vou conversar com o médico, traz tanta informação, tanto conteúdo para quem está em casa. Obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada, Duda, pelo convite. E assim, quem tiver dúvida também, pode procurar a gente, né, nas redes sociais. Com certeza. Procura, e ela é famosa, hein? Eu só não vou falar porque a gente não pode, mas procura doutora Catarina Coras, porque ela dá muita informação de saúde e eu acho que se você quer informação, tem que realmente procurar um especialista. Cuidado com sites de pesquisa, cuidado com informações que você não tem conhecimento. Fala direto com o médico, faz pergunta, manda lá direct, bate um papo, tá bom? Gente, é isso, obrigada pelo carinho e agora a gente continua com a maravilhosa, essa mulher que, olha, vamos combinar, né? Vira a câmera pra ela, porque dá até, olha... Eu tenho uma pergunta, gente, mulher calma. linda. Fica aí, doutora, tem uma pergunta pra fazer, calma. Fica aí, doutora, ela é ótima. Fica aí, doutora, não sai. Seguinte, aquelas maquininhas que fazem de massagem, de limpeza, isso tira os preenchimentos, as coisas que a gente coloca? Não, isso não tira. Não tira, não posso fazer, então? É que, por exemplo, se você acabou de fazer a aplicação e você for fazer esse outro tratamento, isso vai fazer com que mobilize a toxina que você aplicou, entendeu? Então eu posso usar... Sabe aquele que a gente faz que limpa, massageia? Eu posso fazer isso depois de quantos dias? Olha, o ideal é que você faça... Eles falam assim, 4 horas, mas espera um dia, né, pra fazer, pra você ter uma garantia, entendeu? Gi, você tá linda, espera. Tem mais perguntas, gente. Vou aproveitar a consulta aqui. Atividade física. Eu sou a louca da atividade física. Eu gosto, eu faço porque eu gosto mesmo. Tenho necessidade de fazer todos os dias. Essa é uma recomendação importante.
mas aí não pode fazer. 24 horas sem atividade física. Tá, 24, eu sigo isso bonitinho, mas depois eu posso fazer Pode tudo. fazer. Você sabe que quem aplica Botox e faz atividade física, o tempo encurta um pouco o tempo que você vai ter que fazer a reaplicação, né? Sabia, tá vendo, Dudu? Mas assim, você já tem que colocar isso na conta, né? Que você não vai parar de fazer atividade física. Nada na vida é perfeito, tá vendo? Não pode. Então, tá bom. Eram essas duas de atividade física e a outra da maquininha, que todo mundo... Alguns falam, ai, vai ficar flácido, aí tira o produto lá que você bota. Eu fiquei só preocupada com isso. Obrigada, viu, por esclarecer. Obrigada, meu amor. Tchau, Dudinha. Tamo Tchau, meu junto, amor. viu? Vamos jogar um squashzinho. Bora pro intervalo, então? Vamos pro intervalo. A gente volta já já. Faz um pips, toma uma água e volta pra colar com a gente. Pra dar uma dançadinha. Nada?